Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Oi, meu nome é Amanda Tomé e eu criei esse canal justamente para compartilhar com você o que Deus tem me falado aqui no secreto. E eu espero que essa palavra entre direto no seu coração, assim como entrou no meu. Sempre quando aparece a palavra diligente na Bíblia, principalmente em Provérbios, eu adoro pesquisar e me aprofundar sobre isso, porque a Bíblia sempre tem muito ao que nos ensinar. E olhando aqui o hebraico de cada palavra desse versículo, é bem interessante o que aparece aqui. Por exemplo, preguiçoso significa atzel em hebraico, que é lento, indisciplinado, negligente. Então, ou seja, uma pessoa preguiçosa é uma pessoa lenta, que faz as coisas lentamente. Mas não só isso, porque a gente pode confundir, né? Às vezes a pessoa tem uma personalidade um pouco mais lenta mesmo, de fazer as coisas mais lentamente, mas isso não quer dizer que ela é preguiçosa. Mas quando ela é indisciplinada e negligente, aí sim, realmente é o significado de uma pessoa preguiçosa. Quando ela negligencia o dom que Deus deu para ela, quando ela negligencia o que ela tem ao redor dela, todas as ferramentas que ela tem ao redor, mas ela não usa essas ferramentas, primeiramente para a glória de Deus e segundamente, né, para trabalhar, para fazer acontecer a vida, então ela é uma pessoa preguiçosa. E nessa palavra aqui tem uma letra no hebraico que significa direção, que é o lamed. E então preguiça não é só falta de ação, não é simplesmente a pessoa que não age, é falta de direção com uma visão desalinhada. Quando a pessoa tem uma visão desalinhada daquilo que Deus tem para ela, e quando ela não tem uma direção, né, um alvo a seguir, ela vai para qualquer lugar, vai para qualquer caminho serve, sabe? Então essa é a definição de preguiçoso, de acordo com Provérbios, de acordo com Salomão. E a palavra diligente é harutz, significa ser decidido, ativo, determinado, ou seja, tudo ao contrário de uma pessoa negligente, de uma pessoa preguiçosa. Diligente é uma pessoa que decide, é uma pessoa decidida. Sabe aquela pessoa que decide rápido? Não é lenta demais para decidir alguma coisa. Tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Nas decisões grandes, claro, a gente tem que levar um pouquinho mais de tempo para meditar, para, né, ver todos os lados ali da balança e tal. Nas coisas pequenas, a gente consegue ver quem é uma pessoa decidida e quem é uma pessoa lenta para decidir. Tem até um livro muito interessante que eu não terminei de ler, porque ele é um pouco difícil. Ele tem uma linguagem um pouquinho mais que traz muitos dados científicos e tal, mas ele é interessante em alguns pontos, que é o livro Rápido e Devagar. E aí o autor fala sobre a mente que é rápida para decidir e devagar para decidir, para raciocinar e decidir as coisas. E, enfim, quem tiver paciência aí para ler as coisas, os dados, né? Aí você pesquisa esse livro que é muito bom. Tem uma letrinha na palavra diligente aqui em hebraico que significa mente, que é o resh. Você pode perceber que a pessoa diligente, ativa, determinada, ela usa a mente dela. Ela tem que usar a cabeça. Porque quem é decidido, decide rápido ali, tem que usar a cabeça, tem que pensar rápido. Então, essa letrinha diz muito, né, sobre a pessoa que é diligente. E a última palavra aqui que chamou atenção em hebraico foi se farta ou prospera, né? Vamos relembrar o versículo aqui. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Em outras versões fala que o diligente prospera ou se farta, que é a palavra tedushan em hebraico. A raiz é dashem e significa engordar, prosperar ou ser abundante. Então a prosperidade, ela é um fluxo contínuo gerado pela ação. Prosperar eu entendo como crescimento, como avanço. É aquela pessoa que é diligente, que está sempre agindo, está sempre semeando e colhendo, e ela vai colhendo ao longo do caminho aquilo que ela vai plantando. E a prosperidade é isso, não é só sobre dinheiro, né? Não é só prosperidade financeira, é prosperidade em todas as áreas da vida da pessoa. Porque ela é diligente, ela tem a mente decidida, ela decide rápido, ela é constante e aí ela tem o resultado. Se você olhar para a natureza, né? Deus criou a natureza para nos dar muitos insights. E aí quando você olha para uma árvore, por exemplo, ela leva muitos anos, algumas poucas ou poucos anos, outras muito mais anos, para crescer, se desenvolver e gerar os frutos. Mas ela continua lá, enraizada no chão,
ela continua lá recebendo o sol, recebendo a luz, recebendo água, né, recebendo as coisas da natureza que Deus criou, para que ela consiga se desenvolver. Então, ela está em constante desenvolvimento. Então, podemos dizer que a natureza é próspera, porque ela foi criada justamente para dar fruto, para prosperar. E nós, como seres humanos, é difícil da gente relacionar, né? Porque a gente tem uma mente que pensa, a gente tem sentimentos, mas a gente é como a natureza. A gente foi criada por Deus para prosperar. A gente foi criado para andar em ciclos. Então só nos resta o quê? Ser diligente. A gente só resta fazer o que precisa ser feito e não ser preguiçoso, né? Porque também Provérbios tem vários versículos sobre preguiça, depois você pode pesquisar aí. Eu gosto bastante daquele que o Salomão fala: Meu, olha para a formiga. A formiga não tem chefe e mesmo assim ela trabalha. Ela faz o que precisa ser feito, ela carrega o alimento para a toca dela, para ela se satisfazer durante o inverno. Então, Provérbios é incrível para nos ensinar, para nos dar lições assim de vida mesmo. E, enfim, algumas coisinhas que eu anotei aqui sobre esse texto. O problema não é desejar sem se mover. Às vezes a gente deseja as coisas e fica esperando Deus fazer alguma coisa, né? Sendo que Deus já fez as coisas. Deus já criou tudo. Tudo que a gente precisa, Deus já criou. Então a gente não precisa esperar algo acontecer para se mover, para ir atrás do que a gente deseja. Eu sei que tem toda uma questão de dúvida, de medo e não sei o que, não sei o que lá. Eu também passo por isso, né? Todos passamos, mas o importante é a gente, quando a gente deseja algo, colocar esse desejo diante de Deus, né? Em primeiro lugar, colocar em oração, para ver se o desejo que o nosso coração está sentindo é o mesmo desejo que está no coração do Pai. E aí, como que a gente pode definir, né, decidir se é o desejo do Pai ou é o desejo do nosso coração? Se for desejo de Deus, se for da vontade de Deus, sempre vai abençoar não só a nós, mas os outros também, as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre vai ser próspero, sempre vai dar frutos bons, frutos que permanecem. É só olhar para a árvore, como eu falei. A árvore, ela não alimenta a si mesma. Ela alimenta os seres humanos, ela alimenta outras pessoas e animais também. Ela serve também de refúgio, né, para os animais. Então, a árvore ela não é só para ela não existe só para ela. Ela existe para todo mundo. E assim também o nosso desejo, se ele for só nosso, ele vai ser algo que vai beneficiar só a gente, vai ser algo egoísta. Então, se você pede algo para Deus que vai beneficiar só você, não é da vontade dele, é da sua vontade. E aí esse desejo aqui, ele tem que se transformar em algo da vontade de Deus, que seja alinhado ao que ele deseja. E ele nunca vai desejar que a gente se isole e viva uma vida só para nós. Ele sempre vai desejar que a gente prospere para a comunidade, que a gente sirva uns aos outros, que a gente ame uns aos outros. Porque esse é o maior mandamento, né? Segundo, na verdade, porque o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, desejo sem ação gera frustração. Quando a gente deseja, mas não faz nada para ir de encontro a esse desejo, como se eu estivesse esperando Deus fazer alguma coisa, vai gerar frustração. É como se fosse aquela pessoa, aquele crente que fala assim: "Ai, Deus me chamou para as nações". Mas aí você vai perguntar, a pessoa não tirou o passaporte, a pessoa não tirou o visto para nenhum lugar, entende? É como se ela estivesse realmente esperando o milagre cair do céu, sendo que o passaporte não vai cair do céu. Você tem que ir lá no site da Polícia Federal e fazer o seu passaporte, caramba. Sabe? Então tem certas coisas que são milagres, sim, que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, mas essas coisas aqui são as sobrenaturais. São as coisas que a gente não consegue alcançar e não consegue fazer. Eu gosto de pensar sempre assim, ó. Até onde a minha mão alcança é o que eu vou fazer. A partir desse limite aqui que minha mão não alcança, é o Senhor que vai fazer, não sou eu. Então é isso. É o sobrenatural que Deus vai fazer. O natural, que é entrar no site da Polícia Federal e fazer meu passaporte, sou eu que vou fazer. Não é um anjo que vai vir, pegar a minha mão e fazer por mim, sabe? A alma precisa de direção, não só vontade. Que foi o que a gente falou aqui, né? A gente falou aqui no preguiçoso, né? Que o preguiçoso, ele não é... A preguiça não é falta só de ação, mas é falta de direção. Então, a gente precisa não ter só a visão, né? Daquilo que a gente quer, o desejo, mas também a direção. E isso é alinhada com
a vontade de Deus, que nem eu falei. É quando você sente alguma coisa que você deseja, sempre colocar em oração. Por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo agora na minha vida, sem dar muitos detalhes. Eu e meu marido, a gente está desejando algo, mas a gente está colocando em oração, a gente está em um jejum, para que a gente consiga enxergar e ver se é da vontade realmente de Deus, se foi Ele que plantou essa sementinha do desejo no nosso coração, ou se foi alguma coisa da nossa cabeça que a gente viu e sentiu ali na hora e tal, sabe? Então, quando a gente tá em alinhamento ali com Deus, em oração, em jejum, a gente consegue ter os sentidos espirituais mais aguçados e conseguir realmente perceber se é da vontade de Deus ou não. E é aquilo que eu falei, é colocar esse desejo em prova. Se esse desejo tá sendo maior do que o meu desejo por Deus, maior do que minha vontade de conhecer a Deus, de ler a palavra, maior do que, sabe, buscar a Deus, então esse desejo, ele tá sendo um ídolo no meu coração. Então, esse desejo não é da vontade de Deus, porque tudo que toma o lugar de Deus não é de Deus. Deus deseja que ele seja o primeiro em nosso coração. Então, tá aí também um probleminha que a gente tem que colocar em prova. Deus honra a diligência. Deus sempre vai honrar aqueles que são constantes, disciplinados, diligentes, porque Deus gosta, Deus é diligente, Deus também é disciplinado. Ele faz o sol nascer e se pôr todos os dias. Mesmo que a gente não veja, quando tem um dia nublado, a gente não vê o sol. Mesmo assim, o sol se põe. Mesmo assim, o sol nasce. Entende? Todas as características boas, Deus é e Deus tem. E Deus deseja isso de nós também. E resultado é fruto de constância. Quando você é uma pessoa diligente, não tem como não ter resultado. Não tem como não dar um resultado lá no final, um fruto. Assim como a árvore. Se a árvore recebe água todo dia, luz solar todo dia, ela vai gerar um fruto no tempo certo, na estação certa. Tiago 2,17 fala que a fé sem obras é morta. Então, se você acredita, tem fé, mas não age, não serve de nada. É algo morto. Então, a fé precisa ser carregada da ação. E Gálatas 6,7 fala: o que o homem planta, isso colherá. Não basta a gente plantar batata e querer colher cenoura. A gente vai plantar batata e colher batata. São analogias bem bobinhas, mas é pra gente entender mesmo que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se a gente planta diligência, a gente vai colher diligência. Se a gente planta preguiça e espera colher diligência, não dá certo. Essa conta não fecha. E aqui estão algumas perguntas pra gente refletir no dia de hoje, que o Senhor fez e me fez refletir bastante. O que eu tenho desejado, mas não tenho agido? Então, quais são os desejos do meu coração, do seu coração, que a gente tem desejado, mas a gente não tem feito nada para ir atrás disso? Existe alguma área onde estou esperando resultado sem processo? Um resultado milagroso, mágico, sem passar pelo processo? Eu sou constante ou apenas motivada em certos momentos? Então, é isso. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, igual falou ao meu. Deus tem me ensinado bastante sobre diligência, constância, principalmente nos momentos difíceis, né? É isso que Deus espera de nós, não só nos momentos fáceis e legais e bons a gente ser diligente, mas nos momentos difíceis também. E é aí que o nosso coração é colocado em prova. Então é isso. Escreve aqui um comentário aqui embaixo para eu saber se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se falou ao seu coração, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.